Olá, meus amados irmãos, bem-vindo ao nosso canal e estamos mais uma vez aqui para tratar sobre pregações, como organizar melhor as nossas pregações. E hoje eu estarei falando sobre como fazer uma pregação para um culto campal. Aquele culto que é ao ar livre, que é na frente da casa ou até mesmo numa praça. Que pregação eu devo usar e como eu devo organizar uma pregação ali para o culto campal, porque há muitos temas, há muitas coisas, e aí eu preciso ter uma base do que é que eu vou falar em um culto campal, Qual é a mensagem que eu devo repassar. Isso é bastante interessante. Então nós vamos primeiro voltar aos nossos vídeos, para que você entenda que nós temos três modelos excelentes para organizar uma pregação, que é a pregação temática, a pregação textual e a pregação expositiva. Eu tenho alguns vídeos aqui no nosso canal falando de como você pode organizar a sua mensagem, seja uma mensagem temática, seja uma mensagem expositiva, ou seja uma mensagem textual, Como é que você faz esse tipo de mensagem. E isso é muito bom, mas nós devemos também entender que o público que a gente quer falar ou vai falar, ele é que vai dizer que mensagem a gente deve passar. A mensagem biográfica, a mensagem doutrinária, a mensagem evangelística ou até mesmo um devocional, Então são esses tipos de mensagens que a gente pode usar. Agora, aonde a gente vai estar pregando é que vai dizer qual mensagem nós devemos usar. Eu penso que num culto campal não é legal a gente estar usando uma mensagem doutrinária, Vou dizer que não pode fazer? Não posso dizer que não possa fazer. Mas eu acredito que para um culto campal, a mensagem deve ser mais uma mensagem evangelística. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que para um culto campal a gente tem que trazer mais uma mensagem evangelística, uma mensagem de arrependimento, uma mensagem sobre a cruz de Cristo, sobre o novo nascimento. E aí é você que vai dizer qual é o tema que você quer para a sua mensagem, já que se você vai fazer uma mensagem temática, tá bom? Então, para um culto campal, a gente tem que entender que nós devemos fazer uma mensagem evangelística. Não é uma mensagem doutrinária, não é um devocional, não é uma mensagem biográfica. A mensagem biográfica até pode ser uma mensagem biográfica, se a biografia for a biografia de Cristo, ou a biografia do apóstolo Paulo, da conversão do apóstolo Paulo, você também pode usar esse tipo de mensagem. Mas a mensagem que nós queremos usar é a mensagem evangelística, tá bom? Então é o seguinte, para nós organizarmos melhor a nossa mensagem, nós temos que ter primeiro o quê? Um versículo, Já que nós vamos fazer uma mensagem temática evangelística. Então nós devemos primeiro ter um versículo. O versículo que nós vamos usar é o versículo de Lucas, capítulo 1, versículo 46 e 47, que vai dizer assim: minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Em Lucas, capítulo 1, versículo 46 e 47, Maria vai dar essa declaração, Minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. É um diálogo entre Maria e Isabel, sua prima, e ali ela faz esta declaração, tá bom? Então é muito interessante você saber qual é o contexto que está inserido, o versículo que você vai usar como base. Nós devemos ter em mente que as pessoas que estão do outro lado, não conhecem as Escrituras, elas têm muitas dúvidas. E dentro desse versículo, a primeira coisa que nós devemos fazer é tirar uma pergunta que o público poderia nos fazer. Então a pergunta que eu vou tirar para esse texto é o seguinte: por que nós precisamos de um Salvador? Maria declarou: minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Então a primeira coisa que eu traria, e talvez o tema da nossa mensagem, por que eu preciso de um Salvador? Então daí eu extraía o versículo, eu ia pegar ali dois versículos básicos, Lucas 1, 46 e 47, e tiraria o tema, Por que eu preciso de um Salvador? Você vai contar a história desde o começo, desde a queda de Adão
ali em Gênesis, usando base tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Você pode pegar aí Romanos capítulo 5, versículo 12, que vai dizer que por um homem entrou um pecado no mundo e a morte passou a todos os homens, e da morte veio a condenação, e por isso todos pecaram, né? Então, você faz essa ligação da queda do homem, né, com o pecado, a entrada do pecado na humanidade e, naturalmente, a condenação. Por causa do pecado e por causa da condenação, havia a necessidade de um Salvador. Então, a gente vai mostrar algumas profecias que apontam para esse Salvador, né? Isaías capítulo 7, versículo 14, que vai dizer: "Eis que a virgem conceberá e dará à luz o filho", né? E você pode usar outros versículos para apoiar aí essa mensagem que os profetas passavam, que viria realmente o Salvador. Aí você vai chegar em Mateus, Marcos, Lucas e João, contar um pouco da história de Jesus, mostrar que ele se engaja nessas profecias, que ele é o Messias do Antigo Testamento, que os profetas tanto falaram, né, que viria para morrer, para pagar os nossos pecados. E você vai fazer agora a aplicação no povo de hoje, né? O povo que andou devasso, o povo que andou fugindo dos caminhos do Senhor. Você vai falar um pouco sobre a trajetória da humanidade, como a humanidade ela tem se depravado, ela tem se desgarrado dos caminhos do Senhor. Mas aí Deus está fazendo esse convite de retorno por intermédio da morte de Cristo, né? E depois você pode até fazer um apelo, convidando pessoas ao arrependimento, para retornar para esse Salvador que está ali para salvar a humanidade. Então é isso, pessoal. Para nós fazermos uma mensagem para um culto campal, eu entendo que deve ser direcionado para uma pregação evangelística, onde vamos mostrar por que a humanidade precisa de um Salvador, tá certo? Então, se eu te ajudei, você pode curtir os nossos vídeos aqui, se inscrever no canal, comenta embaixo, e que Deus abençoe grandemente a sua vida, que você seja um grande pregador, uma grande pregadora do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um abraço, que Deus abençoe.